A graça e a paz, meus amados queridos irmãos em Cristo, beleza? Vamos para mais um vídeo aí? Então, continuação do estudo bíblico Apocalipse, tá? Sem muitas delongas, recomendo que, por favor, vocês, se gostarem do vídeo, deixar o like, né? Compartilhar o vídeo para o algoritmo reconhecer e compartilhar com outros, e virar uns círculos e compartilhar com outros para chegar conhecimento a mais pessoas e ajudar as pessoas a se libertar, né, de enganos ou de vícios, de caminhos errados, né? Aqui é um membro ajudando o outro. Então peço compartilhamento, badale o sininho de todos para receber as notificações do próximo vídeo que eu postar. Se inscreva quem não é inscrito e tente deixar o like, né? Não paga nada para deixar o like, né? É gratuito, tá bom? Vamos lá, sem muitas delongas, vamos pro estudo. Derramar sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. O primeiro anjo foi e derramou a sua taça pela terra, e abriram-se feridas malignas e dolorosas naqueles que tinham a marca da besta e adoravam a sua imagem. O segundo anjo derramou a sua taça no mar, e este se transformou em sangue, como de um morto, e morreu toda criatura que vivia no mar. O terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes, e eles se transformaram em sangue. Então ouvi o anjo que tem autoridade sobre as águas dizer: Tu és justo, tu, o santo, que és e que eras, porque julgaste estas coisas. Pois eles derramaram o sangue dos teus santos e dos teus profetas, e tu lhes deste sangue para beber, como eles merecem. E ouvi o altar responder: Sim, Senhor, Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. O quarto anjo derramou a sua taça no sol, e foi dado poder ao sol para queimar os homens com fogo. Estes foram queimados pelo forte calor, e amaldiçoaram o nome de Deus que tem domínio sobre estas pragas. Contudo, recusaram arrepender-se e glorificá-lo. Sobre as coisas, o quinto anjo derramou a natureza, sua taça sobre o trono da besta, cujo reino ficou em trevas. De tanta agonia, os homens mordiam a própria língua e blasfemavam contra o Deus dos céus por causa das suas dores e das suas feridas. Contudo, recusaram arrepender-se das obras que haviam praticado. O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e secaram-se as suas águas para que fosse preparado o caminho para os reis que vêm do Oriente. Então vi sair por isso que Deus tem que julgar, irmãos, tá vendo? Mesmo Deus, não, é porque esse Deus é mau, não é mau. Se você fizesse o bem, você ia estar protegido por Deus, entendeu? Mesmo que alguma pessoa te matasse, você vai ser ressuscitado. Porque nós vamos morrer um dia, irmãos. Cedo ou tarde, não adianta você... A maior certeza da vida é a morte, que você vai morrer. Infelizmente, por causa do pecado. Se não fosse pecado, nós íamos viver eternamente. Mas o pecado entrou no mundo e arruinou. Entendeu? Então, não adianta você pensar que você não vai morrer. Querer morrer, você não quer, mas vai morrer. Não adianta. Eu vou morrer, você vai morrer. A não ser que Jesus volte antes e nós estivermos vivos. Aí sim, mas caso contrário, isso não acontecer, você vai morrer, eu vou morrer. Não adianta, cara. Da boca da besta e da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. São espíritos de demônios que realizam sinais miraculosos. Da boca da besta e do falso profeta saem 3 espíritos imundos semelhantes a rã. Isso aqui é mais uma figura, tá? Quais são esses espíritos? São pessoas dominadas pelos demônios. Entendeu? Que são falsos profetas, falsos mestres, entendeu? 3 espíritos imundos. Por isso que, se você ver o contexto, ele vai logo em seguida lá na frente falar da Babilônia, que tá cheia de aves, de toda a imundiça, né? Prostituição, de toda... Como é que eles chamam lá? De blasfêmias. Nome de blasfêmia, por quê? Porque são esses espíritos demoníacos que incorporou nessas pessoas. Entendeu? Não é rã verdadeira, é um simbolismo, é uma figura que Deus usa, entendeu? Para dizer que são espíritos imundos, que
se apossaram das pessoas, entendeu? E aí por isso elas trabalham ao lado do anticristo, perseguindo os cristãos ou distorcendo a palavra. Cada um tem a sua agenda lá, igual os dons do Espírito Santo de Deus. Deus não dá diversos dons para cada pessoa, dons diferentes. Então os demônios também, ele dá isso aí para os seus usados, né? Dá essas especialidades aí, né? Para os seus ministros, né? Aos reis de todo o mundo, a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como ladrão. Feliz é aquele que permanece vigilante e conserva consigo as suas vestes, para que não ande nu e não seja vista a sua vergonha. Então os três espíritos... O que é andar nu? Andar nu, você não está com boas obras, você não está revestido de justiça, de verdade, de santidade, de pureza de coração, de boas intenções. Entendeu? Por isso que ele fala, compre ouro de mim para enxergar melhor, compre a palavra. Compre, maneira de dizer, tá? Vai para a palavra. Para você ter a mente luminosa, ter seus olhos que enxergue, né? Cai as escamas dos olhos. Compre roupa, porque anda nus. Você não revestiu de justiça, de verdade, das armaduras espirituais de Deus. Vamos lá. Em hebraico é chamado Armagedon. O sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e do santuário saiu uma forte voz que vinha do trono, dizendo: está feito. Houve então relâmpagos, vozes, trovões e um forte terremoto. Nunca havia ocorrido um terremoto tão forte grande como esse, desde que o homem existe sobre a terra. Olha lá, a grande cidade foi dividida em 3 partes, e as cidades das nações se desmoronaram. Deus lembrou-se da grande Babilônia e lhe deu o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram e as montanhas desapareceram. Caíram sobre os homens, vindas do céu, enormes pedras de granizo, de cerca de 35 quilos cada. Eles blasfemaram contra Deus por causa do granizo, pois a praga fora terrível. Lembrou-se Deus da grande Babilônia, da confusão, da prostituta, para dar o cálice da sua ira. Grande prostituta, olha lá. Vamos lá. Apocalipse, capítulo 17. Um dos 7 anjos que tinham as 7 taças aproximou-se e me disse: venha, e eu lhe mostrarei o julgamento da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas, com quem os reis da terra se prostituíram. Os habitantes da terra se embriagaram. A grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Ela está sentada sobre povos. A grande prostituta, hein? A falsa noiva, a falsa igreja. Entendeu? Partida de quem? Do catolicismo romano. Aí depois vem as filhas, que é as protestantes. E não é, as filhas da grande prostituta não é só a religião, irmãos. É o poder civil, é todo o sistema de corrupção que tem nesse mundo, mediante aos governos, as religiões, tudo isso que tem corrupção é o sistema, é a besta. Tudo isso é a besta, entendeu? É o sistema da besta, entendeu? E são as filhas da grande prostituta, entendeu? Que é o que Deus chama, né? Ele chamou o povo de Israel de prostituta e agora chama a igreja de prostituta, entendeu? As que se corrompem, não a verdadeira igreja, né? Que é o povo santo de Deus. Os corruptos, né? As pessoas aí que se fingem de santo, se fingem de povo de Deus e não é que nem falou lá atrás, lá, né? Que diz que são povo de Deus, mas não são a sinagoga de Satanás. Isso está lá no começo de Apocalipse, tá? Não sou eu que estou falando, tá escrito na Bíblia. Quem quiser questionar, porque já teve quem questionou aqui, tá? As coisas que eu falo, questione de acordo com a Bíblia, tá? Se quiser me refutar, falar quem é você para falar certas coisas, eu tenho autoridade do Senhor para pisar serpente e escorpião, pisar em enganos. Jesus veio para destruir os caminhos do diabo. E ele enviou os seus discípulos, os seus apóstolos, os seus profetas para fazer a mesma coisa. Ele deu essa autoridade, Jesus deu. Vai lá no Evangelho de Mateus, de João, fala: o Pai me enviou e eu envio vós. Entendeu? E dou-lhes autoridade.
Jesus deu autoridade, não para você julgar os outros, para você condenar, deu autoridade para você destruir as mentiras, os enganos, destruir falando a verdade que está de acordo com a Bíblia. Se eu falo aqui, está de acordo com... vai examinar lá. Então, para você me refutar, vai examinar com as escrituras e fala mediante a ela. Senão eu vou rebater. Pode refutar, não é normal. Você quer vir aqui dar sua opinião? Pode dar, mas eu vou rebater se não tiver de acordo com a palavra. E se você insistir em criar contenda, aí eu não dou nem resposta mais. Porque ao servo de Deus não convém contender. Porque ao homem herege... Depois está escrito isso em Tito, carta de Paulo a Tito. Depois de uma ou outra chamada de atenção, advertência, evita-o, porque o tal está pervertido e peca, estando condenado em si mesmo. Então, se insistir nos debates, porque eu não estou aqui para debater com ninguém. A palavra de Deus não é para debater, certo? É para ajudar uns aos outros. Boas novas, levar as boas novas da salvação, certo? Você pode discordar, dar sua opinião, pode. Aí se eu ver que está de acordo com a Bíblia, beleza. Se eu ver que não está, eu vou tentar refutar a sua refutação. Em cima da sua refutação. Vou dar minha... até a réplica e a tréplica, né? Como se diz no mundo político. Aí se você insistir em ficar falando e não concordar, eu vou respeitar do mesmo jeito sua opinião. Não vou ficar com raiva, mas não vou lhe dar resposta mais. Porque aí você já está querendo partir para os debates da heresia. E aí o servo de Deus não contender nem falar de heresias. Da sua prostituição. Então o anjo me levou no espírito para um deserto. Ali vi uma mulher montada numa besta vermelha, que estava coberta de nomes blasfemos, e que tinha 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de azul e vermelho, e adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Segurava um cálice de ouro, cheio de coisas repugnantes e da impureza da sua prostituição. Em sua testa havia esta inscrição: Mistério, Babilônia, a grande, a mãe das prostitutas e das práticas repugnantes da terra. Olha aí. Vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos, o sangue das testemunhas de Jesus. Quando a vi, fiquei muito admirado. Quem é que derramou o sangue dos santos? A própria... Porque assim, ó, as pessoas pensam que a grande prostituta como que fala? A falsa igreja ou é o povo judeu de Jerusalém, ou é o povo islâmico, ou é só a igreja católica, ou não, tudo que tá, porque a igreja católica é só a mãe, ela tem as suas filhas, tudo que é contra Deus, tudo que é corrupto, que é distorcido, é prostituta para os olhos de Deus, entendeu? É grande Babilônia, é confusão, entendeu? Então, aqui ó, antes do Império Romano, mataram os profetas que Deus enviou, certo? Quem matou? Os próprios líderes religiosos judeus. Então, na época lá, ele era o grande Babilônia, espiritualmente falando, e era prostituta, que Deus chama alguns judeus de prostituta, certo? O seu próprio povo, certo? Alguns que não creram de verdade, né? Aí depois vai vir as suas filhas, o integrante. Aí vai vir o Império Romano, entendeu? Aí o Império Romano que revive a Babilônia. O Império Romano revive uma nova roupagem da Babilônia. Então a Babilônia de antigamente lá de Nimrod, que começou em Nimrod, lá em Gênesis, tá? Com Nimrod Semírides, sua mãe, e depois foi para Nabucodonosor, certo? E os outros lá, reis, né? Imperiais de Babilônia. Aí depois, lá na frente, depois de Cristo, veio o Império Romano, que reviveu a Babilônia, entendeu? Então, aí ele formou mais filhas, foram formando filhos, entendeu? Que aí veio a protestante, que é a filha, aí veio o poder civil, aí veio um monte de coisas que é contrário à palavra de Deus, entendeu? É isso. Então o anjo me disse: por que você Então a grande Babilônia admirado? E a grande prostituta não é uma coisa só, tá? Não é só judeus, não é só a igreja católica, não é só Islã, não é só a antiga Babilônia, é um sistema de lá para cá, entendeu? É um sistema corrupto.
Eu lhe explicarei o Tem várias mistério cabeças. dessa mulher e da besta sobre a qual ela está montada, que tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que você viu era e já não é. Ela está para subir do abismo e caminha para a perdição. A besta que Os você viu habitantes era da e já terra, não é. cujos O nomes não Império foram Romano escritos foi no livro da e vida desde a reviveu. criação do mundo, ficarão admirados quando virem a besta, porque ela era, agora não é, e entretanto virá. E virá, olha lá. Aqui se Virá. requer mente sábia. As 7 cabeças são 7 colinas sobre as quais está sentada a mulher. São também De lá 7 no reis. Império Romano. 5 já 7 caíram. reis. Olha lá. Ainda existe e o outro ainda não surgiu. Mas quando surgir, Tem de deverá durar pouco. permanecer durante pouco tempo. A besta que era e agora não é, é o 8º rei. É o 8º rei. E É vem um do dos 7. e Vem do caminha 7. para a perdição. É. Os 10 8º chifres rei, que o você viu anticristo. são 10 reis que 8º ainda rei. não receberam reino, mas que por uma hora receberão autoridade como reis, junto com a besta. Eles têm um único propósito, e darão seu poder e sua autoridade à besta. Guerrearão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. E vencerão com ele os seus chamados, escolhidos e fiéis. Então o anjo me disse: as águas que você viu onde está sentada a prostituta são povos, multidões, povos, nações e línguas. Aí, ó. A besta e os 10 Resposta tá chifres aí. que você viu odiarão a prostituta. Eles a levarão à ruína e a deixarão nua, comerão a sua carne e a destruirão com fogo, pois Deus colocou no coração deles o desejo de realizar o propósito que ele tem, levando-os a concordarem em dar à besta o poder que eles têm para reinar até que se cumpram as palavras de Deus. A mulher que você viu é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. É, a grande cidade, que é a grande cidade? É a Babilônia. Tanto a física, de lá para cá, como a espiritual. E as outras cidades das outras nações vão se adequando à Babilônia. Tanto é que você olha para a cidade, inclusive aqui mesmo no Brasil, você pode caminhar e você vê as construções que estão fazendo, tudo tipo colocando um monte de coisa moderna, se adequando, é igual a China, tá tudo se adequando à Babilônia, que vem lá do Islã, vem lá do Irã, daqueles lugares lá, vai se adequando, o mundo vai se adequando à grande cidade, à grande Babilônia, entendeu? Tanto fisicamente como espiritualmente, entendeu? É isso. Então vamos lá, vamos dar sequência aqui. Apocalipse, capítulo 18. Depois disso vi outro anjo que descia dos céus. Tinha grande autoridade e a terra foi iluminada pelo seu esplendor. E ele bradou com voz poderosa: Caiu, caiu a grande Babilônia. Ela se tornou a habitação de demônios e antro de todo espírito imundo, antro de toda ave impura e detestável, pois todas as nações beberam do vinho da fúria da sua prostituição. Os reis da terra. Aves impuras e imundas são espíritos malignos possuindo pessoas. Por isso que você vê nessas igrejas aí cada coisa, bizarrice. E eu vou mostrar, eu só não mostrei, fiz o vídeo ainda. Eu mostrei os enganos das religiões ditas igrejas, né? Mas eu não mostrei as bizarrices que acontecem lá em algumas delas, né? Não são em todas que acontecem essas bizarrices, mas acontece, tá? E aqui vai uma ressalva, tá, irmãos? Aqui eu não estou criticando a crença de ninguém, a fé de ninguém, não estou atacando nenhum indivíduo em particular, tá? Eu estou atacando ensinos, doutrinas e distorções da palavra, certo? E a corrupção, o engano. Eu não estou dizendo, aí você pode falar, mas falha tem em todo lugar, não são dentro das igrejas, tem no mundo. Tudo bem, irmãos, mas eu não estou falando de falhas. Falhas são uma coisa, erros todos nós cometemos, falhas todos nós cometemos, temos pecado na carne. Eu estou falando de perversidade, distorção da palavra que Deus abomina, mentira deslavada, enganação, corrupção. É disso que eu estou falando, e disso os cristãos verdadeiros não podem se misturar, entendeu? É isso que eu digo. Não estou falando de falhas que todos nós estamos sujeitos a cometer, porque onde tem seres humanos tem falha, eu sei disso daí. Agora, falha é uma coisa, você ser uma pessoa injusta, maléfica,
distorcer a palavra, enganar, invejosa e distorcer com intenção, sabendo o que está fazendo, não é só por engano não. Alguns são por engano, mas outros são de malandragem mesmo, entendeu? Isso é intencional. Prostituíram com ela, à custa do seu luxo excessivo, os negociantes da terra se enriqueceram. Então ouvi outra voz dos céus que dizia: saiam dela, vocês, povo meu, para que vocês não participem dos seus pecados, para que as pragas que vão cair sobre ela não os atinjam. Pois os pecados da Babilônia acumularam-se até o céu, e Deus se lembrou dos seus crimes. Retribuam-lhe na mesma moeda, paguem-lhe em dobro pelo que fez, misturem para ela uma porção dupla no seu próprio cálice. Façam-lhe sofrer tanto tormento e tanta aflição como a glória e o luxo a que ela se entregou. Em seu coração ela se vangloriava: estou sentada como rainha, não sou viúva e jamais terei tristeza. Por isso, num só dia as suas pragas a alcançarão: morte, tristeza e fome, e o fogo a consumirá, pois poderoso é o Senhor Deus que ajuda. Quando os reis da terra que se prostituíram com ela e participaram do seu luxo virem a fumaça do seu incêndio, chorarão e se lamentarão por ela. Amedrontados por causa do tormento dela, ficarão de longe e gritarão: ai, a grande cidade, Babilônia, cidade poderosa, em apenas 1 hora chegou a sua condenação. Os negociantes da terra chorarão e se lamentarão por causa dela, porque ninguém mais compra a sua mercadoria. Artigos como ouro, prata, pedras preciosas e pérolas, linho fino, púrpura, seda e tecido vermelho, todo tipo de madeira de cedro e peças de marfim, madeira preciosa, bronze, ferro e mármore, canela e outras especiarias, incenso, mirra e perfumes, vinho e azeite de oliva, farinha fina e trigo, bois e ovelhas, cavalos e carruagens, e corpos e almas de seres humanos. Olha aí. Eles dirão: o que é isso aí, ó? Tudo esse contexto, o que quer dizer, ó? Caiu a grande Babilônia. Sai dela, povo meu, para não ocorrer nas suas pragas, porque Deus vai derramar pragas. E a grande Babilônia é tanto uma cidade como uma religião, que nem eu falei, como a corrupção dos governos. Entendeu? É um sistema geral. Então, sai dela, povo meu, se ligue na palavra de Deus e vá para Deus. Aí, sai dela, povo meu. E aí, Deus viu os mercadores da terra, que se prostituiu com ela, porque o poder civil vai derrubar o poder religioso. Entendeu? A política vai derrubar o poder religioso. Então, a prostituta vai cair. Então, caiu, a grande Babilônia caiu. Aí, o que acontece? Eles faziam negócios, tipo, por isso que tem, é o que eu falo, e as pessoas não entendem isso daí. As coisas modernas que foram criadas nos ajudam e nos auxiliam muito. Não seria hipócrita eu falar que não. Mas eles construíram isso, não foram para nos auxiliar somente, foram para eles enriquecer às custas de nós escravos. Por exemplo, fizeram ferrovias, aviões, tudo. E nisso daí é onde gera os comércios, tá? Porque os comércios que gera, irmãos, não são só comércio que vai nos trazer alimento, né? Se for só isso, estava bom. São comércios de ferro, que ele falou, pau, pedras preciosas, prata, especiarias, mirra, todo tipo de coisa é comerciado nas ferrovias, que vem e que vai para vender para as cidades e até para nações distantes, para outras nações, outros países, né? E fora os outros tipos de comércio, tanto pelos aviões, tanto pela ferrovia, tanto por caminhões, por transportes, entendeu? São feitos comércio e comércios de tráfico de droga, certo? São feitos comércio também pelos navios, tá? Pelos navios. Porque os navios vão se queimar ali, né? E de longe eles viram pegando fogo, né? São feitos comércios de tráfico de droga, de bebidas e de pessoas, tráfico de pessoas, que existe tráfico de pessoas e tráfico de órgãos de pessoas. E dentro tanto existe esse comércio nos mares, nas ferrovias, no espaço aéreo,
que vai fazendo esses comércios, como também dentro das religiões, que vende almas de corpos e de homens, porque eles vendem, lembra que Pedro, o apóstolo Pedro falava, farão negócio de vós, né? Pedirão dinheiro, comerão a gordura das ovelhas, entendeu? Farão negócio de vós. Então vende-se corpos e almas de homem nas religiões. Por isso que eu falo, tanto por meio dos governos, por meio da tecnologia e por meio da religião, gera a corrupção, entendeu? Que é chamado de Babilônia, do sistema da besta, entendeu? É isso. Esse é o cálculo que Deus pede para a gente fazer, para quem tem sabedoria, é a conta que Deus nos dá para resolver. Que aqui há o espírito de sabedoria. Quem tem entendimento, calcule o sistema da besta e o número da besta. Está tudo aí, ó. É isso aí que está no contexto do livro de Apocalipse. Vamos lá. Foram-se as frutas que tanto lhe apeteciam. Todas as suas riquezas e todo o seu esplendor se desvaneceram. Nunca mais serão recuperados. Os negociantes dessas coisas que enriqueceram à custa dela ficarão de longe, amedrontados com o tormento dela, e chorarão e se lamentarão, gritando: Ai, a grande cidade vestida de linho fino, de roupas de púrpura e vestes vermelhas adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Em apenas 1 hora, tamanha riqueza foi arruinada. Todos os pilotos, todos os passageiros e marinheiros dos navios e todos os que ganham a vida no mar ficarão de longe. Ao verem a fumaça do incêndio dela, exclamarão: que outra cidade jamais se igualou a esta grande cidade? Que faz suas negociatas, e, lamentando-se e chorando, gritarão: Ai, a grande cidade! Graças à sua riqueza, nela prosperaram todos os que tinham navios no mar. Em apenas 1 hora ela ficou em ruínas. Celebrem o que se deu com ela, ó céus. Celebrem, ó santos, apóstolos e profetas. Deus a julgou, retribuindo-lhe o que ela fez a vocês. Então, um anjo poderoso levantou uma pedra do tamanho... Por isso que Deus fala que nos liberta da escravidão do mundo. Da escravidão que os poderosos nos faz de escravo. E nos liberta, e outra, aqui ó, o que eu ia falar, irmãos? Deus vai queimar as obras que fizeram na terra. Quando fala que Deus vai chegar ao fim de todas as coisas, ele vai acabar, não é acabar com o mundo, com a terra, ele vai acabar com as obras que o homem criou para escravizar outros homens, para vender almas de corpos de homens, para fazer negócio, para enriquecer a custa dos outros, do mais pobre, para fazer as maldades, para fazer suas corrupções. É essas obras que Deus vai destruir. E vai destruir o que o homem construiu, tipo ferrovia, tudo isso Deus vai acabar, vai queimar tudo e vai reiniciar tudo de novo. Por isso que ele fala novos céus e nova terra, onde habita a justiça de Deus. Entendeu? Porque os homens fizeram essas coisas para fazer corrupção, para enganar, para... tudo bem que nos auxilia a nossa vida, sim, auxilia. Eu seria hipócrita falar que não. Mas foi feito, usa da piedade como causa de ganho, entendeu? E por isso que eu falo que vários livros, Zacarias, no livro de Zacarias, o livro de... Zacarias está na Bíblia, mas o livro de Jubileu e de Enoque não está. Falam dessas corrupções, desses pastores, que pastores ali, no livro de Enoque, ele se refere tanto ao governante que Deus colocou, deu o cargo para eles cuidar do povo, e pastores de religião, não, pastores que não era para ser de religião, se afiliaram a uma religião, que Deus odeia a religiosidade, tá? E era para guiar o povo, e eles corromperam o povo, mataram o povo, entendeu? Então, e os governantes que se corromperam, entendeu? Deus fala disso aí. A grande pedra de moinho lançou-a ao mar e disse: com igual violência será lançada por terra a grande cidade de Babilônia, para nunca mais ser encontrada. Nunca mais se ouvirá em seu meio o som dos arpistas, dos músicos, dos flautistas e dos tocadores de trombeta. Nunca mais se achará dentro de seus muros artífice algum, de qualquer profissão. Nunca mais se ouvirá em seu meio isso aí o tem ruído na das religião, pedras de moinho. tanto católica Nunca mais brilhará dentro de seus muros a luz da candeia. Nunca mais se ouvirá ali a voz do noivo e da noiva. Olha lá, do noivo e da noiva. Onde tem noivo e noivo? Todas as nações foram seduzidas por suas feitiçarias.
Nela foi encontrado o sangue de profetas e de santos e de todos os que foram assassinados na terra. Toda a feitiçaria Apocalipse foi lubridiada pela sua feitiçaria. O que é feitiçaria ali para Deus? Não é feitiço desse de macumba aí, é engano. Feitiço é você enfeitiçar a mente das pessoas, você lubridiar, você botar confusão, você dar distração para enganar as pessoas, entendeu? Esse é o feitiço. É o feitiço da mente, entendeu? Que os religiosos, os falsos pastores e os governantes fazem, entendeu? Em união. Por isso que a política, a religião tá se atrelando hoje com a política. Sempre foi assim também, lá no tempo do Romano, teve esse envolvimento também com a religião, com a política, para se juntarem e fazer a corrupção deles, entendeu? Capítulo 19. Depois disso, ouvi nos céus algo semelhante à voz de uma grande multidão que exclamava: Aleluia! A salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus, pois verdadeiros e justos são os seus juízos. Ele condenou a grande prostituta que corrompia a terra com a sua prostituição. Ele cobrou dela o sangue dos seus servos. E mais uma vez a multidão exclamou: Aleluia! A fumaça que dela vem sobe para todo o sempre. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus que estava assentado no trono e exclamaram: Amém, aleluia. Então veio do trono uma voz conclamando: Louvem o nosso Deus, todos vocês, seus servos, vocês que o temem, tanto pequenos como grandes. Então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como o estrondo de muitas águas e fortes trovões que bradava: Aleluia! Pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Regozijemo-nos, vamos alegrar-nos e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se aprontou. Para vestir-se foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. E o anjo me disse: Escreva: Felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou: Estas são as palavras verdadeiras de Deus. Então caí aos seus pés para adorá-lo, mas ele me disse: Não faça isso. Sou servo como você e como os seus irmãos que se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Adore a Deus. João ia cair na idolatria, adorar anjo. Não pode nem adorar nem anjo, irmãos. A adoração é única e exclusivamente ao Senhor, Deus e o seu Filho Jesus Cristo. Né? Não pode adorar coisa alguma além de Deus. Mas ele fez assim, não é ignorância, mas ele fez porque ele viu o anjo como superior a ele, né? Mas o anjo é para nos servir, o anjo é como se fala? É tido como um mensageiro para nos servir, entendeu? Ele é conservo nosso, entendeu? Mandado por Deus, entendeu? Vamos lá. Jesus é o espírito de profecia. Vi os céus abertos, e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Esse é Jesus. Ele julga e guerreia com justiça. O cavalo que Seus vem depois olhos do são como outro cavalo chamas de branco é o fogo, de Cristo. E em sua cabeça há muitas coroas, e um nome que só ele conhece e ninguém mais. Chamas de fogo porque ele Está vem na vestido ira com dessa um vez. manto tingido. Na primeira vinda de Jesus, ele veio para morrer, para salvar a humanidade, trazer salvação. Na segunda vinda, ele vem para salvar só aquele que se converteu a ele, a Cristo. E para condenar os outros que não querem entregar a vida para Jesus. Não que ele tenha prazer em condenar, irmãos. Pelo contrário, Deus fala que ele não tem prazer nenhum na morte do ímpio. Mas, desde Gênesis, Deus fala isso. Mas ele tem que executar o pecado. E se a pessoa não quer se converter, o pecado vai fazer que ela mate pessoas, faça injustiça. E Deus não pode ser compassivo por isso. Então ele tem que julgar. Então a pessoa que não vai ter que ser condenada, infelizmente. É a escolha da própria pessoa. Entendeu? Que não quer se converter a Cristo. E o seu nome é Palavra de Deus. Os exércitos dos céus o seguiam, vestidos de linho fino, branco e puro, e montados em cavalos brancos. De sua boca sai uma espada afiada com a qual... Quando você lê a Bíblia, você está conversando com Cristo. É a instrução de Jesus para nós. Entendeu? O Cristo falando com você em espírito. E as pessoas não levam a sério isso daí. Algumas, né? Não estou generalizando. Falando algumas. Às nações,
Ele as governará com cetro de ferro. Ele pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Em seu manto e em sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vi um anjo que estava em pé no sol e que clamava em alta voz a todas as aves que voavam pelo meio do céu: Venham, reúnam-se para o grande banquete de Deus, para comerem carne de reis, generais e poderosos, carne de cavalos e seus cavaleiros, carne de todos, livres e escravos, pequenos e grandes. Então vi a besta, os reis da terra e os seus exércitos reunidos para guerrearem contra aquele que está montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi presa, e com ela o falso profeta que havia realizado os sinais miraculosos em nome dela, com os quais ele havia enganado os que receberam a marca da besta e adoraram a imagem dela. Os dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Os demais foram mortos. Lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Não existe o lago de fogo, não. É figurativo. Não, é figurativo, ó. Tem uns aí que falam que é figurativo, né? Por isso que eu falo, Deus que me perdoe de falar isso, é uma besta. Porque, se ele não estuda a Bíblia, tudo é figurativo. Lógico que o que é figurativo, tá explicando, eu já dei explicação. Que são os animais, que ele não fala de animais ali, os animais é para representar um sistema. Tem muitas coisas que é figurativo, mas que acontece literalmente. É só código para não falar com o seu servo, para o seu servo entender. Não é que é só figura, é uma figura de linguagem assim como se fosse uma fantasia. Isso daí não vai acontecer. É só uma fantasia. Vai pra lá. Isso daí são filhos do outro, que Jesus mesmo chama. Vós sois filhos do diabo, falou para os religiosos, os fariseus. E querem satisfazer a vontade dos seus pais. E não entram no reino dos céus e não deixam quem está entrando entrar. Entendeu? É isso que eles fazem hoje. Esses hereges aí. Espada que saía da boca daquele que está montado no cavalo. E todas as aves se fartaram com a carne deles. Apocalipse, capítulo 20. Vi descer dos céus um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs um selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações até que terminassem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dada a autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta nem a sua imagem e não tinham recebido a sua marca na testa nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O restante dos mortos não voltou a viver até se completarem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Quando terminarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra. Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. Seu número é como a areia do mar. As nações marcharam por toda a superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos, a cidade amada. Mas um fogo desceu do céu e as devorou. O diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para todo o sempre. Depois vi um grande trono branco e aquele que nele estava assentado. Serão atormentados. A terra e o céu fugiram da sua presença e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que está... porque lá o Senhor tem vários livros, irmãos. Livros da vida, livro dos mortos,
livro do, né, das obras, né, entendeu? Do que a gente fez aqui, tudo está sendo registrado lá, do que toda a humanidade fez. Então eu vou parar aqui, o vídeo já tá de bom tamanho, né? Então, muito obrigado, Deus abençoe a todos por ver o vídeo, compartilhe, deixa o like, tá bom? Para o algoritmo reconhecer, por favor. Deus abençoe a todos, badale o sininho de todas, se inscreva quem não é inscrito e bem-vindo aos novos inscritos. Que eu ia falar, o próximo vídeo, que é a sequência desse aqui, ainda desse estudo, vai ser sobre, vou falar um pouco do reino milenial de Cristo, tá bom? Deus abençoe, até o próximo.